Olá, boa noite. O RN2 chega mostrando imagens ao vivo da Avenida Senador Salgado Filho, cruzamento ali com a Bernardo Vieira. Trânsito tranquilo nesse feriado de 7 de setembro e assim a gente começa o Jornal de hoje. Dois meses após a reabertura dos hotéis e restaurantes em Pipa, Tibau do Sul, esse fim de semana registrou um movimento gigante, como nos tempos que a gente não convivia com uma pandemia. E em Natal, um festival de dança também juntou muita gente no bairro do Bom Pastor, só que por lá a aglomeração foi dispersada pela polícia. As cenas que chamam a atenção são registros de aglomerações que tomaram conta de Pipa nesse final de semana de feriadão da Independência. O primeiro feriado após a reabertura econômica do estado. Vídeos feitos por pessoas que estavam na multidão ganharam as redes sociais e mostram a polícia militar passando entre os nativos e turistas. Nas imagens, as pessoas parecem não se incomodar com a presença da polícia. E os policiais não saem das viaturas para orientar quem estava passando por ali. E no meio de toda a aglomeração, a grande maioria das pessoas não usa máscara, que durante a pandemia é item obrigatório em ambientes públicos. O comandante da Polícia Militar disse que foi impossível dispersar a multidão e que era preciso ter paciência. Devido à concentração de pessoas que estavam acessando aos restaurantes, aos bares e andando pelas ruas estreitas de Pipa, a Polícia Militar ela não pôde dispersar aquela aglomeração, até porque eles não estavam ali fazendo com a intenção de realmente aglomerar, mas sim de aproveitar o feriado na cidade de Pipa. Nós temos que apenas ter paciência, tranquilidade e orientar. O coronel disse ainda que houve um trabalho de fiscalização pela PM e distribuição de máscaras na cidade, mas a ação não teve muitos resultados. Questionada, a Prefeitura de Tibau do Sul afirmou que pôs em prática o plano de intensificação de medidas protetivas durante todo o feriadão. Mas, devido ao grande número de visitantes na cidade, os agentes não conseguiram conter as aglomerações. Nós tínhamos 6 barreiras sanitárias com 6 viaturas em pontos estratégicos, com o fiscal da prefeitura, com o voluntário. Não é fácil você fiscalizar uma quantidade de pessoas que estavam naquele centro de Pipa, aquele charme de Pipa, que você sabe que é estreito. Mas todas as medidas e a fiscalização estavam presentes. No sábado, em Natal, no bairro Bom Pastor, é possível ver muitos jovens reunidos em uma praça durante uma competição de dança. A maioria está sem máscara. As imagens também mostram o tumulto e a correria depois da chegada da Guarda Municipal e da Polícia Militar. É muita bala! Nicole, corre, Nicole! Nesse caso, 3 viaturas da Guarda Municipal atuaram na dispersão do evento irregular. Mas, de acordo com o comando da Guarda, após as viaturas saírem, o evento foi retomado, o que gerou uma nova chamada de ocorrência. Dessa vez, a Polícia Militar deu apoio. Segundo a PM, na ação não houve disparos por parte de policiais. Os episódios de aglomeração registrados nos últimos dias preocupam especialistas na área da saúde. Hoje, a taxa de transmissibilidade do novo coronavírus está abaixo de 1 no estado. Mas comportamentos como os que foram vistos no feriado podem influenciar numa nova onda de contágio pelo vírus. Quando você aglomera muitas pessoas, o risco dessa taxa de transmissibilidade aumentar, ela ocorre mais ainda, porque as pessoas estão próximas, não estão utilizando máscara, não estão tendo cuidado com sua higiene das mãos. Então, após um período desse, onde há essas aglomerações, o que a gente espera é que nas próximas 1 ou 2 semanas possam surgir um maior número de casos e, consequentemente, casos mais graves que podem levar a algum desfecho desfavorável. Esse ainda é um momento muito delicado no qual as pessoas ainda precisam evitar exposição ao vírus. E para isso elas precisam manter isolamento social dentro do possível e utilizar máscara sempre que se expor a um espaço público. Isso é muito importante. O feriado de sol levou muitas pessoas a aproveitarem a folga, a pausa na rotina, de frente para o mar. O problema é que nem todo mundo está respeitando os decretos que determinam, por exemplo, o uso de máscaras em vias públicas.
O feriado da Independência foi de movimento intenso nas praias urbanas de Natal. No litoral norte, na Praia da Redinha, faixa de areia lotada de banhistas e famílias que aproveitaram o dia ensolarado de folga para um banho no mar calmo. Mesmo com os decretos de isolamento social em vigor, alguns banhistas insistiram em permanecer sem máscara, mesmo no calçadão da praia. Cenário parecido na Praia do Meio, litoral leste da capital. Por lá, os banhistas lotaram a faixa de areia e a piscina natural que se formou com a maré seca. Para muita gente, hoje foi o primeiro dia de lazer fora de casa em meio à pandemia, como o Gerdeilson, que aproveitou o feriado com a família à beira-mar. Eu vim para a Praia do Meio porque nessa quarentena aí eu estou muito trancado em casa e vim pegar um sol. O movimento está tranquilo. Poucas pessoas estão com medo de sair de casa, que é o certo, mas tem um movimento bom, saudável, tá abençoado o dia hoje. E retirar a máscara realmente só para se alimentar, se necessário tomar uma água de coco. Quem beber, beba, mas que use sempre a máscara. Para mim está sendo ótimo. Eu não saí, ia fazer 6 meses já dentro de casa, só de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E hoje eu resolvi sair, né, para ter um lazer, né, porque o estresse já estava tomando conta de mim. Eu estou achando ótimo, né, cada um com sua proteção, né, cada um tem que fazer sua parte, porque tem que ser assim, né, porque se não fazer pode acontecer, então é bom que a gente saia, mas com proteção, né. Vendedor de sorvete há 4 anos no local, seu Geraldo conta que apesar do grande movimento, as vendas foram tímidas. A venda de sorvete não está muito boa porque o povo está com dificuldade para conseguir o dinheiro. Mas, como tem muita gente, se tivesse dinheiro circulando, com certeza estava boa. Durante o tempo em que nossas equipes estiveram nas praias da Redinha e do Meio, nenhum tipo de fiscalização foi registrada nos locais. E até amanhã, a Polícia Militar vai realizar a Operação Lei Seca em vários pontos do estado para tentar evitar que motoristas dirijam sob efeito de álcool na volta para casa do feriadão. As barreiras da Polícia Militar foram montadas em diversos pontos do estado durante o feriado de 7 de setembro, para identificar motoristas que beberam antes de dirigir. Um pouco depois do meio-dia desta segunda-feira, quando a corporação divulgou um balanço da operação, já havia registro de condutores conduzidos à delegacia. 9 condutores foram conduzidos à delegacia por dirigir sob influência de bebida alcoólica. E CNHs foram suspensas, foram apreendidas e 303 veículos, 303 condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia. A Polícia Militar promete continuar com barreiras como essa até esta terça-feira, que é quando as pessoas que foram curtir o feriadão estão voltando para casa. E aí o foco passa a ser a fiscalização com esses condutores. Quando nós fiscalizamos, quando nós somos extremamente corretos com relação à fiscalização, nós temos uma redução significativa no número de acidentes de trânsito. 2 carros se envolveram em um acidente que deixou 4 pessoas feridas na RN 064 em Ceará-Mirim. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a batida foi causada depois que o pneu dianteiro do veículo tipo Classic estourou durante o trajeto. Para a ocorrência, 4 bombeiros militares foram enviados e atenderam as 4 pessoas envolvidas no acidente. Apesar do susto, as vítimas não tiveram ferimentos graves. Além de prestar os primeiros socorros, os bombeiros fizeram um trabalho preventivo no local para evitar um possível incêndio do carro. A Assembleia Legislativa volta amanhã com as sessões presenciais e nessa retomada deve discutir alguns assuntos importantes. Juliane Barreto conversa ao vivo com a gente agora e vai falar um pouquinho sobre que assuntos devem já ser colocados em pauta a partir de amanhã, hein, Juliane? Boa noite. Oi, Lídia, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. 3 temas relacionados ao serviço público devem voltar aí a serem discutidos na Assembleia com esse retorno das atividades presenciais. Foram 5 meses de sessões virtuais, sessões para votação de projetos e a partir de amanhã essas sessões voltam a ocorrer aí de forma presencial, mas de forma híbrida, com parte dos deputados em casa e parte dos deputados aí no prédio da Assembleia Legislativa. O que deve entrar aí em discussão nesta semana é a possibilidade da instauração de uma CPI para apurar a suspensão do contrato de ambulâncias que foi firmado pelo governo como empresa contratada por chamamento público e o contrato foi suspenso no mês de agosto, segundo o governo, a pedido da empresa.
Alguns deputados afirmaram nas sessões da semana passada que nesta semana irão tentar reunir assinaturas para a instauração de uma CPI, o que também pode voltar aí a ser discutido na Assembleia, a instauração de uma CPI para apurar o contrato entre o consórcio que administra a Arena das Dunas e o governo do estado. A CPI chegou a ser instaurada durante as sessões virtuais, mas aí ela foi suspensa porque parte dos deputados defendia que ela só ocorresse com o retorno das atividades presenciais. O que aconteceu também com o projeto de reforma da Previdência encaminhado pelo governo do estado no mês de fevereiro à Assembleia. Ele chegou a ser colocado em pauta, mas quase metade dos deputados defendia que ele só fosse votado aí de forma presencial, para que os servidores pudessem participar de forma aí mais próxima da votação, dando sua opinião sobre as emendas, sobre o que precisaria ser aí modificado nesse projeto. O governo do estado tem até o dia 30 de setembro aí para aprovar esse projeto de reforma da Previdência com prazo estendido que foi aí dado pelo governo federal, para não sofrer aí qualquer sanção em relação ao envio de recursos do governo federal. Eu volto com você no estúdio, Lídia. Obrigada, Juliane, pelas suas informações. Olha, em um ano após o vazamento de óleo que atingiu os 9 estados do Nordeste, ainda não há nenhuma conclusão sobre os possíveis responsáveis pela tragédia ambiental. 34 toneladas de óleo foram recolhidas das mais de 40 praias potiguares atingidas. Um ano depois, segue a investigação aí sobre o derramamento desse óleo. Veja só. Segundo as investigações, o petróleo foi derramado a uma distância de 700 quilômetros da costa brasileira e trafegou submerso por 40 dias. As apurações confirmaram que o óleo é de origem venezuelana, o que não significa que ele tenha sido lançado por navios ou empresas daquele país. O relatório final da Marinha foi encaminhado à Polícia Federal, que conduz um inquérito criminal. A PF não quis comentar o andamento das investigações. Um relatório divulgado pelo governo do Rio Grande do Norte mostra que os danos causados pelo derramamento aqui no estado foram grandes. Ao todo, 43 praias foram atingidas. Nós precisamos realizar pesquisas científicas para identificar que impactos socioambientais são decorrentes desse toque de óleo no nosso litoral. São necessários recursos, Como até o momento nós ainda não temos o infrator, se existe o suposto infrator do derramamento desse óleo no litoral do Nordeste e parte do Sudeste do Brasil, então a responsabilidade é do governo federal por identificar, e caso não seja identificado, o próprio governo federal é quem precisa arcar com as consequências. Nesses 12 meses, diversas instituições trabalharam em parceria para diminuir os efeitos ambientais e sociais no estado. Foram feitas ações como a coleta dos resíduos nas praias afetadas e o monitoramento da qualidade das águas. Atualmente, uma comissão de monitoramento continua observando a situação na Costa Potiguar. Quando chegou que foi diminuindo o toque de óleo no nosso litoral, os meses em janeiro, fevereiro, Então, assim, o comando decidiu por declarar o fim da crise. E a partir de agora nós temos apenas uma comissão que acompanha, que monitora, as ressurgências do óleo no nosso litoral. Outra etapa importante dos trabalhos foi a recuperação de animais marinhos, espécies que mais sentiram os efeitos da poluição nos mares. Flávio Lima, coordenador do projeto Cetáceos, conta que o impacto ambiental foi logo percebido devido ao número de animais oleados que encalharam nas praias. Foram, só no Rio Grande do Norte, 15 animais oleados. Foram 14 tartarugas e uma ave. Então, esse foi o impacto direto. Após todo o período, nós ainda continuamos verificando outras formas de impacto, tanto do ponto de vista ambiental quanto social também. As 34 toneladas de óleo recolhidas do litoral do Rio Grande do Norte foram reutilizadas na produção de cimento. E apesar de hoje não se ver mais sinais do óleo na costa, especialistas afirmam que vestígios da substância ainda podem reaparecer no nosso litoral nos próximos 10 anos. A degradação do óleo, ela vai provocando reaparecimento desse óleo e permanecendo também na cadeia alimentar em que os animais utilizam e aí se contaminam. A Polícia Federal informou que a investigação prossegue e que só vai se pronunciar quando os trabalhos forem concluídos realmente de fato.
E com o tradicional desfile de 7 de setembro cancelado, por causa da pandemia da Covid-19, algumas pessoas fizeram uma carreata hoje de manhã aqui em Natal para celebrar a data. Foram pelo menos 2 grupos. Um percorreu as principais avenidas da Zona Norte de Natal e o outro se concentrou na Praça da Árvore de Mirassol, na Zona Sul. As carreatas tiveram como destino a Praça Cívica, em Petrópolis, Zona Leste de Natal, e com bandeiras do país e vestidos com roupas nas cores verde e amarelo, as pessoas pediam por mais justiça e por mais cidadania para o Brasil. Alguns não usavam máscara, o que é obrigatório por decreto estadual, e outras pessoas usavam camisas com imagens do presidente Jair Bolsonaro. A polícia acompanhou a carreata, não houve qualquer incidente. E os moçoroenses celebraram o dia 7 de setembro com a apresentação da banda Arthur Paraguai, em frente ao Teatro Municipal de Zuí Rosado. O maestro João Célio conduziu os músicos que tocaram clássicos da música popular brasileira. A apresentação durou cerca de 1 hora. A banda se apresenta há mais de 80 anos no tradicional desfile do dia 7 de setembro. E com a pandemia do coronavírus, não houve desfile cívico, mas deu para acompanhar a apresentação da banda, mantendo todos os cuidados. Aí o RN2 faz agora um intervalo rapidinho e veja a seguir, já os detalhes sobre a partida entre ABC e América, que consagrou o Alvinegro campeão do Estadual 2020. A gente volta em instantes. Cerca de 100 policiais penais foram ontem até a comunidade do Japão, que fica no bairro das Quintas, aqui em Natal, depois de denúncias anônimas de que estava acontecendo um campeonato de futebol causando aglomeração no local. A ação foi nesse domingo à tarde, no campo da comunidade do Japão. O torneio de futebol atraiu muitas pessoas que foram abordadas pelos policiais penais. A aglomeração foi no calçadão da comunidade. Além do futebol, o grupo estava fazendo um churrasco. Chegamos na comunidade, verificamos que realmente existe uma grande aglomeração, realizamos algumas abordagens, mais de 80 abordagens. 11 presos do regime semiaberto com tornozeleira estavam entre as pessoas. Os agentes foram verificar se eles não estariam tentando burlar a transmissão do sinal da tornozeleira cobrindo o equipamento. Os policiais penais não constataram delitos e mandaram todo mundo para casa. A equipe foi com mais de 100 policiais penais para essa ação, inclusive com os cães farejadores, treinados para encontrar droga. Um trabalho que acaba refletindo também na segurança. Realizamos diversas fiscalizações ao decorrer dos dias, verificando se existem violações por parte desses tornozelados. E também atendemos algumas denúncias em relação aos foragidos. Então a Polícia Penal está atuando principalmente nessa área. E a Polícia Civil organizou uma força-tarefa para investigar crimes que estão com os inquéritos parados em Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. As duas cidades têm hoje 1.600 casos de homicídios, mais ou menos, à espera de elucidação, acumulados nas delegacias distritais. Crimes difíceis de prevenir pelas diferentes motivações e que a punição dos envolvidos é essencial para evitar que eles se repitam. Investigações que exigem tempo para o esclarecimento de todos os detalhes que levaram ao crime, o que contribui para a demora na elucidação de casos mais complexos. Segundo dados da Polícia Civil, só em Parnamirim, nas duas delegacias distritais, existem hoje 900 inquéritos de homicídios aguardando a elucidação há mais de 2 anos. Em São Gonçalo do Amarante, são 700 casos de homicídios parados na única delegacia distrital. Nesta semana, foram criadas 2 forças-tarefas, espécies de mutirão, para a investigação de crimes violentos nas 2 cidades. Esse trabalho vai potencializar as investigações, e as delegacias, por sua vez, vão ficar com menos essas investigações, vão ter condições de trabalhar furto, roubo, tráfico de drogas e outros crimes. O diretor de polícia da Grande Natal explica que as equipes de delegados e policiais civis serão encaminhadas de outras unidades para reforçar a investigação de homicídios em Parnamirim e São Gonçalo, já que as 2 cidades são as com maior registro desse tipo de crime na região metropolitana, depois da capital. Parte do pessoal já está atuando em prédios fornecidos pelas prefeituras dos municípios. Elas vão funcionar
com um delegado, um escrivão e 4 agentes. A Força-Tarefa de São Gonçalo nesses moldes. E a Força-Tarefa de Parnamirim, ela vai funcionar com 2 equipes, na verdade. 2 delegados, 2 escrivães e cada um com 4 agentes. Segundo a Delegacia Geral de Polícia, a ideia é transformar essa força-tarefa em Parnamirim e São Gonçalo, numa próxima etapa, em unidades especializadas na investigação de homicídios, como já existe em Natal e Mossoró. Quando a gente combate o homicídio, de reboque a gente combate outros crimes. Nossa meta é que todas as cidades da Grande Natal, elas tenham delegacias especializadas em homicídio. E feriado de 7 de setembro também foi marcado pelas convenções partidárias. Foram 2 na capital. A ordem de exibição no RN2 foi definida a partir da ordem alfabética do nome do candidato que encabeça a chapa. O Podemos apresentou o nome de Afrânio Miranda para a prefeitura. A convenção foi online e oficializou o nome do empresário Afrânio Miranda para concorrer à Prefeitura de Natal. A companheira de chapa será a advogada Ana Paula Trento, do mesmo partido. O presidente da Comissão Provisória do Podemos, senador Stevenson Valentim, participou da transmissão. Afrânio nunca concorreu a cargos públicos. Ele disse que quer ser prefeito para estruturar a administração pública, combatendo a corrupção. Também hoje, o Partido Democracia Cristã oficializou uma chapa com 2 mulheres para disputar a Prefeitura de Natal. A pastora Jaidi Oliver foi oficializada como a candidata do Democracia Cristã à Prefeitura de Natal. A companheira de chapa será a médica veterinária Shirley Medeiros, da mesma legenda. Jaidi é funcionária pública da saúde e é graduada em gestão de recursos humanos e gestão pública. É a primeira vez que ela concorre a um cargo eletivo. Jaidi disse que quer ser prefeita para restaurar a economia e a empregabilidade em Natal. Em Mossoró, as convenções partidárias também já começaram. No sábado, o Podemos oficializou o nome de Bianca Negreiros para concorrer ao comando do Palácio da Resistência. A convenção do Podemos em Mossoró aconteceu de forma virtual e homologou a candidatura da empresária da área da saúde, Bianca Negreiros. Ela é formada em História e nunca disputou uma eleição nem ocupou cargos públicos. A convenção contou com a participação do senador Stevenson Valentim. Bianca Negreiros disse que quer governar a 2ª maior cidade do estado com transparência e zelo com os recursos públicos. E hoje foi dia de futebol. América e ABC entraram em campo pela final do estadual. Mas antes de falar da partida, a gente tem informações sobre aglomerações de torcedores. Inclusive, em uma dessas aglomerações, um jovem apareceu exibindo uma arma e ainda atirou para cima. O Sérgio Henrique Santos traz todos os detalhes para a gente agora ao vivo. Sérgio, conta para a gente o que foi que houve por aí. Boa noite. Oi, Lídia, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem em casa. Pois é, foi um dia de muito trabalho para a Polícia Militar, porque é uma rivalidade que sempre acontece, né? ABC, América, Clássico Rei. E, infelizmente, esses confrontos de torcedores, digamos assim, entre aspas, acontecem em alguns bairros da cidade. O mais grave deles foi no bairro de Felipe Camarão, Rua São João. Já vou pedir para o pessoal soltar a imagem. Ela parece borrada porque tem menores na imagem, mas aparece um rapaz com arma em punho. Era uma Puma 38, uma espingarda caseira, e ele simplesmente atira para cima no meio da rua, ali na frente de crianças e também de todo mundo que está na rua. Uma outra ocorrência foi registrada uma aglomeração de torcedores do América no conjunto Nova Natal, isso à tarde, antes do jogo. No caso dos torcedores do ABC, houve correria no conjunto Pirangi, ali na região da Avenida das Alagoas. É um outro vídeo que também está circulando aí, ali perto da Escola Estadual Estela Vanderlei. Essa correria, porque segundo o policiamento do 5º Batalhão, teria acontecido aí um confronto entre grupos rivais. Na verdade, houve ameaças e houve essa correria, mas a polícia rapidamente conseguiu dispersar essa ocorrência lá no conjunto Pirangi. E uma outra ocorrência aconteceu na zona oeste da cidade. Torcedores do ABC foram assistir a partida entre ABC e América em um terreno ali do lado do Santuário dos Mártires. Do lado do Santuário dos Mártires, e eles se reuniram, fizeram aglomeração, a Polícia Militar
estava consciente, mas disse que não foi até o local porque era uma área sob responsabilidade da Guarda Municipal. E se eles fossem acionados, eles poderiam ir até esse local. Mas, no geral, de acordo com o comandante da operação, Coronel Fontes, foi um clássico considerado tranquilo, apesar dessas ocorrências que foram pontuais em alguns bairros da cidade de Natal. Então é isso, Lídia. Infelizmente é uma rivalidade que foge às fronteiras, digamos assim, do campo de futebol, dos estádios. E infelizmente, mais uma vez, a gente observa isso nas ruas da cidade. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Sérgio. Verdade. Quando você fala de clássico, principalmente, né? Rivalidade toda, a gente vê ainda, né, esse tipo de imagem. Obrigada, Sérgio, infelizmente. Agora sim falamos, né, sobre a partida em si entre ABC e América, que consagrou o Alvinegro campeão do estadual desse ano, partida que terminou empatada. Teve também um pênalti perdido no finzinho do jogo. Quem conta pra gente agora ao vivo é o Augusto César Gomes. Boa noite, Augusto. Conta um pouquinho pra gente, né, no geral aí, como é que foi essa partida. Boa noite, Lídia, a todos que estão nos assistindo. Isso mesmo, Lídia, o ABC é campeão estadual pela 56ª vez. O ABC tinha a melhor campanha da competição, jogava por um empate, conseguiu esse empate hoje por 1-1 aqui no Frasqueirão, né? A gente está aqui no Frasqueirão, está tudo escuro já, acabou o jogo faz mais ou menos 1h30. O América, Lídia, fez um primeiro tempo muito bom, né? Precisava da vitória, precisava se impor. Era a estreia do técnico Paulinho Kobayashi, o time foi para cima, conseguiu o primeiro gol com o atacante Zé Eduardo em cobrança de pênalti. No segundo tempo, o ABC acordou, né? Veio com a necessidade desse empate para buscar o título. Conseguiu o empate numa cobrança de falta do Paulo Sérgio, né? Já tinha sido autor do gol do título do primeiro turno. Fez agora o gol do segundo turno também, o gol do título do segundo turno. E o América, no finalzinho, reclamou de um pênalti não marcado pelo árbitro Caio Max, aos 39 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. Pouco depois, teve outro pênalti, dessa vez foi marcado, mas o Romarinho, aos 44 minutos do segundo tempo, cobrou o pênalti para fora, né? Poderia ser o gol do título aí do América, o gol do título do segundo turno do América, o que não aconteceu. O ABC segurou o empate, né, nos minutos finais e garantiu. Estado. E outro detalhe também é que o América fica sem a vaga da Copa do Nordeste para 2021, já que não conquistou o título estadual. Obrigada, Augusto, pelas suas informações. Está aí, então, parabéns. Ok, Lídia, né, boa noite. Obrigada, Augusto. Aos ABCdistas, o RN2 de hoje fica por aqui. Para você, um ótimo, né, finzinho aí de feriado. A gente volta a se encontrar novamente amanhã. Até mais.